certo? Mas vamos falar agora dos motivos que levaram a esse pioneirismo por parte da Inglaterra. O primeiro deles que a gente vai ver aqui é o acúmulo primitivo de capitais. Já comentei com vocês, a burguesia inglesa se organizou numa logística diferente da francesa. A Inglaterra não conseguiu muitas colônias e sua dedicação comercial foi outra. A Inglaterra, por ser uma ilha também, como nós já veremos aqui, se dedicou desde muito cedo às trocas comerciais, ao transporte das trocas comerciais e também à venda disso. Dessa forma, na Inglaterra, nós teremos o crescimento e a existência de uma burguesia que já participava politicamente 100 anos da burguesia francesa. Ou seja, a burguesia inglesa era muito mais poderosa, ela possuía mais poder político, ela já participava, por exemplo, do parlamento e podia decidir certos rumos do país. O rei lá na Inglaterra, por exemplo, obedecia uma constituição 100 anos antes do rei francês, e é justamente por a Inglaterra ser uma nação já muito burguesa que a Revolução Industrial se dá lá. É fundamental a gente compreender isso, porque vejam, se a burguesia não fosse fortalecida, possivelmente não ocorreria lá a Revolução Industrial. É importante que haja uma classe de empresários, vamos dizer assim, de empreendedores da época, com dinheiro, com capital para investimento, certo? E por isso, a Inglaterra tem desde cedo um acúmulo primitivo de capitais. Se a Inglaterra não teve colônia, a Inglaterra se dedicou especificamente a esse tipo de troca comercial, esse tipo de acúmulo de capital, a partir dessas trocas ela vai passar a acumular muito dinheiro. A gente sabe que, por exemplo, a Inglaterra vai se dedicar muito à indústria têxtil, e esse será um fator chave para a Inglaterra decolar no seu acúmulo de dinheiro. A hegemonia marítima. A Inglaterra é uma ilha, pessoal. Então nós temos que entender que desde muito cedo a Inglaterra já se dedicava às navegações. Claro, não eram grandes navegações, eram navegações apenas ao redor do mar Mediterrâneo. No entanto, isso já faz com que a Inglaterra desponte com uma grande hegemonia marítima, facilitando assim as suas trocas comerciais e o seu acúmulo de capital, como já disse. Além disso, se já não bastasse todas essas vantagens, a Inglaterra também tinha acesso à matéria-prima facilitada. Qual que é a matéria-prima? A lã? Não, o algodão. A Inglaterra é uma grande produtora de lã, no entanto, havia uma grande taxação em cima desse produto. Sendo assim, o produto escolhido como matéria-prima dessa grande revolução foi o algodão, que era plantado onde? Na própria Inglaterra? Não, na sua colônia, Estados Unidos. Após a independência dos Estados Unidos, no século XVIII, nós teremos então o uso do algodão maranhense, por exemplo, indo diretamente para a Inglaterra. Então a Inglaterra era uma grande produtora de lã, no entanto, a matéria-prima utilizada era o algodão, por conta da lã ser desestimulada pelo rei, por conta das taxações. Por fim, nós temos a abundância das minas de ferro e carvão na Inglaterra, as principais forças que moviam a máquina nessa revolução industrial. Isso é interessante a gente comentar, pessoal, porque vejam, as máquinas já existiam. O tear, por exemplo, manual já existia. Porém, qual era a força motriz daquilo? A força humana, a resistência humana. E nós temos, por exemplo, outras máquinas que funcionavam com a força da água, do ar. Agora nós temos uma máquina que funciona com o motor a vapor, com a força a vapor, entende? Por isso é uma revolução industrial. Esse novo método de produção será empregado em outros setores. Portanto, nós temos agora os fatores sociais que geraram essa revolução, essa mudança profunda no modo de produção. O primeiro deles que nós vamos ter é o cercamento dos campos. O que é esse processo de cercamento dos campos? Nós temos que entender que, como eu falei, a burguesia inglesa, já no século anterior ao da França, por exemplo, ao XVIII, no século XVII, portanto, já tinha uma certa participação política, um certo interesse em compor o parlamento. E isso já mostra que lá a sociedade feudal caiu antes, os privilégios medievais e feudais ruíram antes. Vejam só, a Idade Média era responsável por terras, como a gente sabe, bem definidas. Terras senhoriais, terras para os servos poderem trabalhar, e tem as terras comunais, as terras que eram públicas, vamos dizer assim. O que acontece? A partir dessa sociedade capitalista que vai emergindo na Inglaterra, quando eu digo capitalista, é sinônimo de sociedade burguesa, certo? Com essa sociedade burguesa que vai emergindo na Inglaterra, nós vamos conferindo o quê? Que essas terras públicas vão cada vez mais sendo cercadas.
Vejam só, a sociedade capitalista tem uma valorização profunda pela propriedade privada. A partir da valorização da propriedade, uma tendência burguesa, nós vamos ter um cercamento de terras que antes eram públicas. Feitas por quem? Feitas, por exemplo, por altos burgueses que não tinham terra, por exemplo, e agora queriam suas terras, né, reivindicavam por elas, ou por nobres que não possuíam terra. Por exemplo, o segundo filho, né, o único filho que tinha acesso à terra do pai era o primogênito, o segundo já não tinha. Então esse cercamento de terras vai diminuindo o número de espaço de terras disponíveis para que servos possam trabalhar no campo. E isso vai ser responsável por impelir uma massa de trabalhadores para a cidade, certo? Guardem essa informação. Então, o cercamento dos campos também se deu por conta da criação de ovelhas que a Inglaterra possuía em larga escala. Vejam, a lã era um grande produto de comercialização inglesa antes da Revolução Industrial. E aí você pensa, poxa, seria muito mais interessante e fácil para a Inglaterra utilizar a lã, então, como matéria-prima e não o algodão, como você falou. De fato, no entanto, como a lã era o principal produto, nós estamos falando de uma nação que, apesar de burguesa, tinha sim um rei, tinha sim uma coroa, a lã era muito taxada e principalmente era difícil de contar com a lã como matéria-prima por ser um produto muito caro e atuar como principal produto das exportações inglesas. E devido a isso, a criação de ovelhas é muito forte na Inglaterra. Para que a criação de ovelhas não agrida as lavouras próximas, também foi decretado a lei de cercamento, né? Então, o cercamento dos campos ele se dá tanto pelo fato da criação de ovelhas, né, para diminuir o espaço, restringir o espaço desses animais, quanto pelo fato de que terras comunais, terras públicas, né, anteriormente públicas, foram cercadas por altos burgueses e nobres sem terras. Isso vai fazer com que muitos servos não tenham lugar para trabalhar no campo e se desloquem para a cidade. Um profundo êxodo rural. Esse processo também é conhecido por enclosures, certo? E por isso, essa grande massa então de trabalhadores que a cidade vai contar será responsável pela disponibilidade de um grande exército de reserva, uma grande mão de obra. Por que eu falei esse termo exército de reserva? Isso também é um termo do filósofo alemão chamado Karl Marx, que vai dizer o seguinte: o capitalismo nos seus anos iniciais, né, nos seus primeiros, o capitalismo industrial, né, logo após a Revolução Industrial e até nos seus 100 primeiros anos, vamos dizer assim, ele atua de uma maneira profundamente selvagem. Nós temos, por exemplo, trabalhadores que passam 16 horas no interior de uma fábrica, que trabalhavam o dia todo, que não tinham nenhum amparo social, nenhuma legislação trabalhista, não tinham nenhuma condição favorável de trabalho. E tal autoritarismo do capitalismo só foi possível por haver uma grande quantidade de trabalhadores desempregados. Então nós notamos que uma quantidade elevada de trabalhadores desempregados foi um fator chave para que o capitalismo se estabelecesse nesses moldes ao longo de toda a Revolução Industrial, sobretudo na Inglaterra. E claro, pessoal, se agora nós vamos ter pessoas empregadas no sistema de produção, vamos lembrar, o que acontece nessa Revolução Industrial? Agora nós temos cada trabalhador responsável por uma etapa do produto, assim como era na manufatura, bem semelhante. No entanto, esse trabalhador não tem acesso aos lucros finais, como nós vimos, ele tem acesso apenas a uma pequeníssima parte desse lucro, e ele não sabe, né, qual é o produto final. Né? A gente tem até algumas charges do Chaplin, por exemplo, que satirizam isso, que o trabalhador na esteira de produção nunca tem conhecimento do produto final, ele é apenas uma engrenagem do sistema. Então o ser humano passa a atuar cada vez mais como algo complementar à máquina. A ascensão da burguesia nós já comentamos, uma classe de comerciantes muito importante que na Inglaterra, 100 anos antes, né, do restante do mundo, já possuía um poder político e econômico mais bem estabelecido. E se não fosse isso, dificilmente aconteceria em outro lugar, dificilmente a revolução se daria em um lugar que não fosse profundamente burguês. Porque essa revolução acontece para agradar, né, para suprir as demandas da classe burguesa, que adequou-se a um novo modelo de produção. Não vamos esquecer, por ser uma revolução burguesa, será responsável por dar um grande passo no processo de ascensão dessa classe social. Ok? Com a Revolução Francesa, nós temos, por exemplo, na França, a consolidação dessa classe social.
um marco, né, um acontecimento histórico que fica marcado para a gente. Também contamos com a melhoria nas técnicas agrícolas. Vejam, se o processo de cercamento foi responsável por produzir um grande êxodo rural, as melhorias nas técnicas agrícolas também fizeram isso. Porque no campo nós vamos ter também um processo de emprego de certas máquinas, como por exemplo debulhadora, arado e algumas outras ferramentas, ceifadeira, por exemplo, que vão aumentar a produtividade do campo e, claro, diminuir os empregos. Eu não sei se vocês percebem, pessoal, mas tudo isso que eu estou falando para vocês gera em torno de diminuição e redução dos empregos. Quanto mais as máquinas estão desempenhando trabalhos, funções que antes eram desempenhadas por seres humanos, mais desemprego nós temos causado. Então nós temos, por exemplo, um campo que utiliza melhores ferramentas, que utiliza melhores técnicas e, além disso, promove atos, inclusive leis, né? Isso era uma lei, né? A lei do cercamento dos campos, que diminui as oportunidades de trabalho das pessoas, né? Dos mais pobres, sobretudo, no campo, né? Por meio da agricultura. Essas pessoas se deslocam para a cidade e, quando chegam na cidade, tem um profundo desemprego promovido pelas fábricas. Percebem como as condições de vida para os mais pobres nessa Inglaterra são profundamente precárias. Na Inglaterra, por exemplo, nós vamos ter cidades industriais como Manchester, como Liverpool, que vai, em pouquíssimos anos, em coisa de 30, 40 anos, vai aumentar sua população em 5, 6, 7 vezes, por exemplo. E com isso, não terá um projeto de urbanização, porque vejam, as pessoas vão se aglomerando ao redor das fábricas, e isso será responsável por criar grandes cortiços em péssimas condições de vida.